Dando continuidade, para abrirmos os trabalhos dessa manhã, teremos o imenso prazer de convidar o professor Dr. José González Monteagudo, da Universidade de Sevilha, Espanha, para ministrar a palestra Contextos Interculturais Complejos, Alunos Imigrantes em Europa, Desafios para Escuela, Professores e Comunidade. Convidamos também o mediador do trabalho, o professor Dr. Rodrigo Matos de Souza, da Universidade de Brasília. Passamos a palavra ao Dr. Rodrigo de Matos, e coordenador dessa conferência, para apresentar o professor Monteagudo. Olá, bom dia a todos. Eu estou aqui na posição de coordenar a fala do professor Gonçalves Monteagudo, que, além de ser um colega de já um tempo largo de caminhada, é também um grande amigo. Então, é uma tarefa que me enobrece muito. O professor Gonçalves Monteagudo é professor titular da Universidade de Sevilha, na Espanha. É professor do Departamento de Teoria da Educação e Pedagogia Social. De lá, desenvolve um trabalho coordenado, pelo que eu posso me lembrar aqui, sem muito esforço, com 6 países, pelo menos, nesse momento, né, na Europa, e na Ásia e na América Latina. Já foi professor visitante em mais de 20 universidades pelo mundo, a contar também da Ásia, na África, na América Latina, incluindo-se aí o Brasil, quando nós esquecemos que fazemos parte desse contexto, e vem desenvolvendo um trabalho significativo no sentido de pesquisar a dimensão da mediação social, os processos de inserção profissional dos egressos dos cursos de educação, e tem feito também um trabalho de aproximação com dimensões teóricas no campo da América Latina e de forma muito interessante e horizontal. A la gente que habla español, que ahí por siquiera no está con nada, ni auriculares, nada para comprender, hay traducción. Por favor, lo busque en los auriculares, pero necesitan algo, pero el profesor va a hacer su conferencia en español. E ele fala português, mas acha melhor fazê-lo assim. Então, eu passo agora a palavra ao professor José González Monteagudo, que esteja bem. Muito obrigado. Se escuta? Mi português é precário, Da rua, das trocas, mas vou falar em espanhol para a precisão do discurso. Depois, a organização pode enviar o PowerPoint. O PowerPoint é mais amplo do que o tempo. Quanto tempo para falar? Você tem 25 minutos? 30. Até 30 minutos. Ok. O PowerPoint é mais amplo que o tempo que posso falar agora, mas tem também uma função informativa. No fim do PowerPoint encontrarão uma bibliografia extensa com os argumentos teóricos, metodológicos de pesquisa, de intervenção, etc., em relação com os conteúdos principais da minha fala. Então, começamos para ter conta do tempo. Eu controlo. Ok. Não, ok. Então, este era o argumento principal empiezo já em espanhol. E já começando em espanhol, eu sou de Sevilha, Andaluz. Em Sevilha nós falamos de uma forma diferente, mas eu vou falar com o espanhol padrão de Madrid, de Salamanca, de Barcelona. Essa apresentação, o objetivo principal dela é colocar em evidência as mobilidades e as migrações e os desafios que são colocados nos contextos escolares formais para professores, escolas e a relação com as comunidades e os territórios. No contexto europeu, que é o meu contexto,
Bom, em princípio, aqui nós tínhamos incluído meu itinerário profissional. Eu tenho ainda 10 anos de atividade profissional até meus 70 anos. Eu tenho 60 nesse momento, mas eu sou muito ativo. E aqui vocês podem ver as principais questões. Eu fiz pedagogia quando morreu Franco, o ditador Franco. Então, um período de transição. Eu fui professor de escola entre idades de 8 a 14 anos durante 8 anos, nos anos 80, e depois eu passei 28 anos atuando na Universidade de Sevilha. E nos últimos 15, 17 anos, eu comecei uma colaboração com colegas estrangeiros, comecei a participar em eventos internacionais, mas isso começou quando eu já tinha 43 anos. Isso para mostrar um itinerário dessa dimensão de parcerias internacionais num momento já da segunda fase profissional adulta, por assim dizer. Bom, isso serve um pouco para a gente se situar, e a ideia é falar sobre as migrações, os desafios que elas colocam, qual é a realidade europeia nesse momento, e a partir disso passar algumas ideias daquilo que é possível fazer em contextos de diversidade migratória, de um ponto de vista escolar, da instituição educacional, das escolas, dos alunos, dos professores, do corpo de professores. Esse é o principal argumento. E como podemos, a partir das escolas monoculturais, passando por escolas multiculturais, como podemos chegar a escolas realmente inclusivas, que nós aqui denominamos interculturais ou de abordagem intercultural. Esse é um desafio importante e na parte final vamos tratar de forma rápida algumas implicações sobre a prática educacional. Vocês têm o apoio do PowerPoint, então em alguns slides eu vou passar mais rápido para ver de forma transversal os conteúdos e as ideias que são apresentadas, porque não conseguimos em meia hora desdobrar ou desenvolver os diferentes argumentos que estão contidos nas palavras-chave do título da minha apresentação. Muito bem, então aqui vocês têm uma ideia, essa é a ideia geral. E agora vamos observar as migrações e a diversidade a partir de um ponto de vista complexo, comparativo, crítico, sobre as migrações, sobre as diversidades não eurocêntricas, pós-coloniais, despatriarcalizadas, ou seja, com uma ideia de igualdade de gênero, e isso nos coloca diante de um desafio muito importante quando tratamos culturas plurais que possuem diferentes horizontes sobre o papel educativo e social das mulheres e dos homens e das ideologias que estão na base de todos esses elementos. Vamos nos centrar principalmente no âmbito educacional e vamos fazer uma reflexão que combine, que misture o conhecimento científico, a experiência cotidiana e a reflexão de tipo crítico. As migrações, em que medida nós pensamos, cada uma das pessoas que estamos aqui, que fazemos parte disso, o que significa ser parte, fazer parte de uma cultura, de um lugar, de uma história, de um país, etc. O seguinte seria como somos afetados ou como somos envolvidos na dimensão da diversidade cultural, como é gerenciado no nosso contexto cotidiano, familiar, locais. E, por fim,
o que aprendemos, o que sabemos, o que conseguimos aprender, como conseguimos acompanhar esses processos da diversidade cultural e intercultural. Aqui, a diversidade cultural e intercultural é um caso ou um exemplo através do qual conseguimos fazer uma reflexão transversal sobre as diversidades no amplo sentido do termo. Muito bem. O fenômeno migratório na Europa, e aqui vocês têm alguns números, eu vou me deter um pouco nesse slide para vocês verem o seguinte: as Nações Unidas definem o migrante não somente o migrante econômico. O imigrante seria aquela pessoa que viveu ao longo, pelo menos um ano, num país diferente daquele de origem ou nascimento. A partir desse ponto de vista, as migrações não são somente as migrações econômicas. Temos também as mobilidades acadêmicas e de pesquisa. São os turistas internacionais que passam mais de um ano de forma contínua. Tem pessoas que dizem, eu vou para a Indonésia ou para a Tailândia e vou ficar lá 2 anos. Essa é a ideia. Então, nós temos atualmente aproximadamente 3% da população mundial que tem essa categoria, que pertence a essa categoria de imigrantes, com essa definição. Espanha viveu processos de imigração devido à pobreza, principalmente e também por razões políticas ao longo da ditadura do general Franco. 3 milhões de pessoas nesse período viveram... Só um instante. Aqui, perdão. Então, 3 milhões de pessoas migraram da Espanha para outros países, principalmente europeus, entre 1955 e 1975, 2 décadas. Esses são números muito altos para a população espanhola, mas a tendência inverteu-se a partir da metade dos anos 90. Podemos dizer, a partir dos últimos 20, 25 anos, o processo de imigração, de chegada de imigrantes para a Espanha, passou por um crescimento impressionante. Aqui vocês têm nós atualmente somos 47 milhões de pessoas que residem na Espanha e 4,7 pessoas nascidas no exterior, ou seja, a população, eu não sei os números no Brasil, mas na Espanha, 10% da população é de origem estrangeira. Então, é um ambiente e um contexto de alta diversidade intercultural. Também eu queria mencionar que os casais, os números referentes a casais, de casais binacionais ou biculturais, alcançou os números 16%. Isso nos faz chegar a uma dimensão muito importante da interculturalidade. Esse daqui é um elemento também muito importante. Então, em resumo, um contexto de diversidade intercultural muito forte. Eu não vivi esse contexto nos meus anos de professor do ensino básico, nos anos 80. Não tínhamos, nas periferias da cidade de Sevilha, eu não tinha nenhum estudante estrangeiro. E era muito raro ver estrangeiros num centro educacional, num centro de 400 alunos. Então, a realidade transformou-se muito num período de 15 anos, aproximadamente. Muito bem, esse daqui é um testemunho, são algumas vozes das pessoas, dos protagonistas. E esse testemunho é de um menor não acompanhado. Os menores estrangeiros não acompanhados são crianças, meninas menores de 18 anos que chegam, nesse caso na Europa, chegam à Europa sem pais e sem adultos responsáveis por seu cuidado e por sua tutela. Esse é um grande problema que está chegando nas escolas secundárias na Grécia, na Itália e na Espanha. E nós estamos trabalhando num projeto, numa parceria internacional, para formar melhor os professores de ensino secundário e as equipes de direção do centro em relação a essa questão, a essa dimensão. Na Espanha, temos 11 mil menores que chegaram não acompanhados e que
eles, segundo a lei espanhola e a Convenção de Direitos Humanos da Infância, etc., esses menores eles ficam sob a tutela dos governos das regiões espanholas. Aquilo que equivaleria aos estados no Brasil, mais ou menos. Então, atualmente, temos 11 mil. E são um desafio importante, um problema social, um problema educacional, um desafio sobre como gerenciamos uma integração autêntica desses menores que estão desamparados porque eles não têm família e chegaram ilegalmente, ou nós preferimos dizer irregularmente, à Espanha, à Itália e à Grécia principalmente. 11 mil no contexto espanhol. E Hassan é um rapaz do Marrocos, chegou pelo norte da África, e ele diz que eu não pensava absolutamente nada, não pensava sobre a migração, não pensava que eu tinha que pagar um aluguel, que eu tinha que encontrar uma casa, eu não pensava em nada disso. E olhem bem, esse daqui é o imaginário de melhorar as condições de vida, que ele expressa isso de uma forma mais individual, de chegar nas vantagens do mundo economicamente desenvolvido, ter um carro, dinheiro, fazer feliz a minha família. Isso é uma entrevista que foi feita em árabe e que depois foi traduzida. A transcrição foi traduzida para o espanhol. Fazer feliz a minha família, ou seja, como adulto, como menino homem dentro de um sistema ainda com desigualdade de gênero muito fortes, é minha responsabilidade, ainda que eu seja um menor de idade, ajudar para o desenvolvimento econômico e social da minha família. Então, essa é uma reflexão contida aí sobre as dificuldades, e ele chegou na parte de baixo de um caminhão, na estrutura de baixo de um caminhão, e muitos jovens morrem nesse trajeto. Eles sobem num caminhão no porto de Tanger, no norte da África, e chegam num barco onde é colocado o caminhão e chegam a Algeciras, chegam no sul da Espanha, Cádiz, Málaga, nessas cidades. Alguns desses rapazes, desses jovens, morrem porque caem do caminhão ou porque eles se queimam, porque eles estão perto de estruturas metálicas quentes dos motores e de outros elementos mecânicos dos caminhões. Muito bem. Isso para dar voz ao drama dos imigrantes e também, isso não foi indicado, também dos refugiados. Eu vou avançando para que seja possível também discutir os termos educacionais, profissionais, metodológicos dessa apresentação, mas era importante dar voz a essas outras dimensões das migrações. A migração não é somente um processo unidirecional de chegada de pessoas num determinado território de acolhida, é um processo global, sistêmico e bidirecional. A migração implica que as sociedades que acolhem também somos transformadas e temos que entrar nessa mudança e nessa reconfiguração das identidades culturais que também são solicitadas aos imigrantes e às pessoas quando fazem essa transição a partir das sociedades de origem para as sociedades de acolhida. Aqui vocês têm uma fotografia, essa imagem típica da Espanha nos anos 60, os imigrantes espanhóis das cidades, dos bairros pobres, dos municípios pequenos pobres, principalmente rurais, que com muito pouco conhecimento, às vezes nem mesmo sabiam ler ou escrever espanhol, viajavam para a Alemanha, França, Suíça para trabalhar na indústria automobilística, de carros, de veículos, no setor industrial. As mulheres para o cuidado das pessoas de mais idade para trabalhar nas casas, limpando, cuidando das crianças, etc. Então, esse é o panorama, nosso panorama dos anos 60. Bom, agora eu vou avançar. Vamos passando os slides para que vocês vejam o conteúdo e vamos avançando para os conteúdos mais interessantes, para vermos como isso se reflete a partir de uma perspectiva socioeducacional.
Aqui nós temos 3 perspectivas, falando de uma forma muito rápida. Nós poderíamos ter aqui 3 perspectivas, uma vez que nós afetamos aos imigrantes, porque aqui não está acolhida uma opção inicial, que é aquela opção anti-imigração. Os partidos nacionalistas, populistas, em realidade, são os partidos de extrema-direita, os partidos que, na Europa, eu vou falar do contexto principalmente europeu. Eu não vou entrar no contexto brasileiro, mas podemos criar analogias, não sabemos o que vai acontecer no futuro. O futuro vai ser construído com a colaboração de todas e de todas. Então, no contexto europeu, nós temos governos, na Hungria, por exemplo, que podem ser qualificados. Eles dizem, eles chamam isso, Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, ele diz que a dele é uma democracia não liberal, ou seja, iliberal. Ele diz que a da União Europeia é liberal e ele não gosta dela. Então, nós estamos falando das posturas de aceitação dos imigrantes e as 3 grandes soluções possíveis. O assimilacionismo se resume na própria palavra. Vocês são de fora, vocês chegaram aqui, vocês têm que se adaptar, esqueçam a própria cultura, esqueçam a sua língua, esqueçam suas tradições, esqueçam as suas identidades. Se adaptem e nós os acolheremos. Ou seja, tornem-se espanhóis, tornem-se franceses, tornem-se italianos. Aprendam a nossa língua e integrem-se como se tivessem nascido aqui. Esse é o assimilacionismo. O multiculturalismo, ele dá um passo a mais, reconhece as identidades culturais particulares específicas, mas permanece na ideia do isolamento entre as diferentes culturas. Muito bem, vamos criar um espaço multicultural de respeito pelas identidades culturais diferentes. Mas o espaço comum é um espaço laico. Na França, eles dizem um espaço laico republicano. E vocês conservam a própria língua, as próprias tradições, as próprias identidades. Vocês têm liberdade para praticar as próprias religiões, etc. Mas no espaço público não vamos entrar num diálogo intercultural. Vocês, mexicanos, vocês têm a própria cultura, colombianos, vocês têm a própria cultura, vocês da China ou do Marrocos ou do Egito têm a cultura, são respeitadas, são apoiadas, é valorizado o cultivo dessa diversidade cultural, mas o espaço público não entra nesse diálogo. E a ideia do multiculturalismo seria avançar um pouco para criar assim um espaço cosmopolita, cidadão, democrático, de diálogo e às vezes também de conflitos interculturais, sim. Porque muitas vezes os valores democráticos, os valores da igualdade, que incluem a igualdade entre homens e mulheres, são desafiados pelas tradições históricas e culturais dos países de origem, ou de própria origem, ou das comunidades desses países de origem. Então, aqui temos um desafio, que é como promover o diálogo, como promover a mediação, favorecendo a igualdade em contextos culturais e em grupos nos quais essa ideia de igualdade ou de desigualdade é compreendida de uma forma muito diferente. Por exemplo, quando chegam pessoas de Marrocos ou árabes, muçulmanos, às vezes eles dizem para a gente, no Marrocos o homem e a mulher são iguais. Mas nós dissemos para eles, por que então tem leis sobre a herança que os bens que
eram os filhos dos pais, onde os filhos são favorecidos e não as filhas. Então a resposta muitas vezes é que muitas vezes o homem precisa de cuidar da família. O homem é quem está encarregado de produzir os bens econômicos que precisa a família para se sustentar. Então existe aqui uma ideia de desigualdade, mas está inserida dentro de um contexto cultural onde crescemos, etc. Então, tudo isso é muito dinâmico. Essas sociedades estão mudando muito, estão acelerando essas mudanças sociais, mas realmente em muitos países, na maioria dos países muçulmanos, em quase todos, as leis de herança são desiguais e prejudicam as mulheres. Então, vamos continuar e vamos ver como se pode isso refletir. Vou deixar todas essas questões de identidade. A identidade, a migração é um processo difícil quando ele está acompanhado de uma mudança de língua. Não é igual ao processo da América Latina que falam espanhol e vão para a Espanha. A integração é mais fácil que o processo de integração das crianças chinesas ou das crianças chinesas nas escolas de Madrid, ou das crianças que têm árabe como a língua mãe, ou das pessoas que falam línguas de minorias étnicas na África subsaariana. Então, vamos avançar um pouco e vamos ver o que acontece. Aqui vou salientar essa parte que eu já tinha falado sobre a democracia. Aqui vocês podem ver, em resumo, existe uma mudança conservadora na Europa. Eles relataram mal, porque embora todos tenham acesso à comunicação global, o que acontece na Hungria hoje? O que está acontecendo na Polônia hoje? O que está acontecendo na Itália? O que está começando a acontecer em países que consideramos como países do ideal europeu, aqueles países da social-democracia nórdica? O que está acontecendo na Dinamarca com governos neopopulistas de direita e de extrema-direita? Então, o que está acontecendo? Eles estão redefinindo a democracia no sentido, eles dizem, nacional. O que quer dizer nacionalista excluinte? Esse excluinte que significa que eles são xenofóbicos e anti-imigrantes. E também estão defendendo no sentido não de pluralismo, mas no sentido de reduzido de uma visão cristã. Mas não é o cristianismo da teologia da liberação, nem o cristianismo do Papa Francisco. É um cristianismo estreito, orientado politicamente, onde a ideia fundamental é voltar a uma visão cristã tradicional. Eles dizem a família tradicional, mas no fundo o que existe aqui é uma negação das diferentes diversidades, das diferentes da cultura e das migrações, as diversidades da orientação sexual e a diversidade das minorias étnicas, aquilo de ocultar as desigualdades que atravessam as nossas sociedades contemporâneas. Então, com isto, vamos deixar aquela visão macro que é importante para a prática educacional. Muito bem. Agora, as escolas são espaços interculturais, em espaços multiculturais, já deixaram de ser monoculturais nesse sentido do grupo autóctone e nativo, ou nativo. Vamos ver agora, de forma conjunta, algumas das implicações que tem essa questão. Então, em vez de fazer um rápido comentário, simplesmente aqui vou ver alguns desafios que estão presentes quando enfrentamos essa perspectiva de escolas interculturais. Bom, o primeiro desafio é o problema da língua.
As novas tecnologias estão contribuindo de forma forte para superar o problema ou aquela barreira, fronteira das línguas. Em 20, 30 anos, realmente todo esse panorama vai mudar de uma forma absolutamente radical, assim, igual que os automóveis, a mobilidade, a formação, relacionamentos pessoais e afetivos, que as redes digitais, tudo isso, o conhecimento da língua para as comunidades que não têm não têm a língua do país de acolhida é um autêntico desafio. Um espanhol normalmente dura 8 a 9 anos para aprender chinês. Então, os chineses chegam e pedimos para eles aprenderem espanhol em 6 meses. E às vezes dizemos que os pais levam aqui 6 anos e não sabem ainda falar espanhol. Então, temos que adoptar a perspectiva do outro, aquela empatia de nos colocarmos na pele e nos sapatos do outro. Existe uma incorporação tardia ao sistema educacional porque as crianças que vêm de programas educacionais que são precários, especialmente aqueles que são refugiados da Síria, da Líbia, de países da África que têm conflitos armados, e eles não tiveram uma escolaridade formal adequada. Temos que administrar essa mudança da identidade entre a origem e a chegada. Isso chama muito a atenção, por exemplo, as pessoas que chegam da Índia, por exemplo, pesquisadores da Índia e chegam à França. Então, eu já conheci alguns desses pesquisadores índios na Marsella, no sul da França, e falamos e ele me disse, Pepe, aqui os homens, os jovens e as meninas vão para a cama muito rápido, se conhecem essa mesma noite vão para a cama. Na Índia não é desse jeito. Para mim é um choque cultural muito forte que eu tenho que aprender a administrar, porque eu fui educado de outra forma de relacionamento com as mulheres, em outros ritmos e em outros procedimentos de afetividade e de sexualidade. Então, em todo existem elementos, incluindo o conhecimento, o aprendizado, a identidade de origem e as identidades de chegada estão em um conflito, em uma transição que cada pessoa, cada família, cada grupo tem que aprender a administrar de uma forma particular. E as soluções, as respostas são muito diferentes, são muito plurais, porque depende muito desses componentes da agência, da agentividade ou da capacidade das pessoas e dos grupos para enfrentar essa questão da transição migratória. Também temos o preconceito, racismo, xenofobia, rejeição às minorias, aos estrangeiros, às comunidades imigrantes que têm diferentes presença em diferentes lugares da Europa. Muitas vezes as pessoas não têm documentos, não têm papéis de residência legal, e isso estamos vendo com Donald Trump nos Estados Unidos e em outros países, são políticas que vão se endurecendo respeito a essas questões de documentação. E também, devido a questões de falta de formação educacional, baixo nível de educação dos pais e as condições duras de trabalho dos pais, a precariedade econômica, a precariedade do lar, ou da região onde moram, ao grande número de filhos, também temos a falta de apoio e interesse das famílias nos processos de educação dos filhos. Mas isso acontece também para as famílias espanholas vulneráveis de baixos recursos econômicos ou de baixo capital educativo. Agora vou falar, na última parte, vou pular alguns dos slides.
para que vocês possam ver algumas propostas de trabalho que eu faço sobre essa diversidade intercultural no âmbito escolar. Bom, aqui vocês podem perceber é um processo que gostaria de lembrar que os termos que já utilizamos para descrever as 3 abordagens: assimilacionismo, esqueçam sua cultura; multiculturalismo, cultivem a sua cultura, permaneçam dentro das suas fronteiras culturais; e interculturalismo, que criamos um espaço compartilhado, democrático, cidadão, de diálogo, onde vão aparecer os conflitos. Aqui temos na Espanha como foi o processo escolar, educacional, ao longo dos últimos 25 anos, desde os anos 90, inícios dos anos 90. Eu deixei a escola quando estava ficando mais interessante, quando todas as diversidades da deficiência psíquica, física e as diversidades culturais estavam começando a emerger e chegavam às escolas nos seguintes anos. Temos aqui a exclusão como um processo, como a xenofobia, racismo, discriminação. Temos aqui a segregação, quer dizer, vocês estão à parte. Existem países onde dão aulas dessa área e tem os imigrantes isolados durante muito tempo das salas de aula normais e das escolas normais. A União Europeia já disse que não está certo fazer isso durante um número longo de anos, mas isso é feito pelo governo da Hungria com a população cigana. Eles já criaram aulas específicas e eles permanecem em guetos, discriminados, isolados das aulas comuns ordinárias dos ciganos húngaros nativos que têm o húngaro como língua materna. E depois temos um processo de integração e finalmente um processo de real inclusão, que é o que tem a ver com um tipo de educação intercultural. Dessa forma, vocês já podem perceber o conteúdo do PowerPoint, que é muito amplo, mas eu vou continuar avançando. Isso foi feito para um seminário de 10 horas ou 12 horas, mas assim vocês têm a informação, e existe uma bibliografia muito atualizada dentro do contexto espanhol e da América Latina em espanhol, mas que pode ser interessante para as pessoas que querem explorar mais essas dimensões ou encontrar ferramentas metodológicas mais específicas ou mais aplicadas. Aqui vocês podem ver algumas ideias sobre a questão de reconhecimento, comunicação, diálogo, convivência, as trocas de saberes e experiência, a cooperação, o diálogo, consenso, aprendizado recíproco, porque estamos vendo que os alunos, homens e mulheres do país de acolhida, são um ponto importante dentro do aprendizado, começando com o aprendizado da língua e depois seguindo com os relacionamentos interpessoais, a aprendizagem das identidades culturais das comunidades de acolhida ou nativas dos países onde chegam as crianças imigrantes. Eu gostaria de participar no congresso, entre aspas, vertical, mas na apresentação de abertura. Então, vou participar hoje numa comunicação oral, essa tarde, das 4 da tarde às 6 da tarde.
e amanhã também. Então, algumas dessas práticas vão ser comentadas numa das comunicações orais e a formação dos professores vamos comentar em outras comunicação oral. E queria ter essa experiência de intertrocas e diálogo com os grupos das comunicações orais. Por isso que eu vou passar rápido aqui. Aqui vou me deter um pouco para poder comentar. Só um minuto. Aqui vocês podem perceber algumas das ideias. Aqui vou concluir tranquilamente a minha apresentação para fornecer algumas pautas interessantes. Aqui vocês podem ver a elaboração de planos de acolhida para identificar as necessidades e as possibilidades de trabalho nessa dimensão. Oferecer apoio e reforço da língua. As crianças precisam trabalhar a língua de acolhida, mas também a língua de origem. Por quê? Porque dentro de uma perspectiva intercultural, acreditamos e pensamos que as crianças não deveriam esquecer a sua língua mãe. E em alguns casos, a estratégia dos pais para a adaptação plena dos filhos, às vezes disse, nossa língua de origem não é importante, vai ser falado em casa, mas vocês, quando ficarem na rua, falem o espanhol, francês, húngaro. Então, acreditamos que tem que ser conservado a língua mãe. Elaborar os programas de acercamento entre as culturas para trabalhar essa valoração das culturas. Coordenar um plano de trabalho entre os professores e equipe de diretores. Favorecer o currículo aberto, que dentro do horário escolar de aulas tenha atividades e conteúdos sobre as culturas minoritárias e também pelas pluralidades de culturas e a integração entre as culturas. Não é simplesmente falar dessa cultura ou aquela, não. A partir desse foco, ver como vão ser construídos as crianças, os meninos, as meninas, esse conhecimento do diálogo com as outras pessoas. Fomentar avanços significativos centrados nos alunos migrantes, todo apoio emocional de acompanhamento nessas dimensões não cognitivas, mas emocionais é fundamental. E também oferecer planos de trabalho individuais adaptados às pessoas de diferentes situações, também desenvolver com intervenções com as famílias. Temos que criar uma perspectiva sistêmica, ecossistema de aprendizado, como diria Mariano Fernandes Inguita, para desenvolver intervenções com as famílias. Apoiar também aos pais e adultos de referência em questões que desconheçam, porque eles não conhecem como é o sistema educacional espanhol. Então, os professores muitas vezes dizem são pais mais iguais que autóctones, que os nativos, mas não é assim, porque eles não têm ideia como funcionam as escolas na Espanha. Em Marrocos, o símbolo de respeito das crianças e dos jovens aos adultos é muito importante, e na Espanha não é importante. Na Espanha, os jovens de 14 a 16 anos se desafiam para que eles pensem diferente que os adultos, de os pais e dos seus professores. E nesse desafio de um aprendizado crítico está um dos objetivos fundamentais da educação. Mas quando eles provêm de Senegal, Marrocos, e eles foram educados em culturas muçulmanas tradicionais ou em um processo de relativa transformação, as crianças, os jovens, as meninas foram criadas para quando se falam com um adulto que é de referência cultural, eles abaixam a cabeça. Os menores imigrantes que vão a entrevistas de trabalho
Com 17 anos, por exemplo, na Espanha, quando eles vão falar com a pessoa de recursos humanos, se eles não têm uma formação específica, eles se sentam-se e eles abaixam a cabeça. E a pessoa que está ali na sua frente, se não tem formação intercultural, está pensando: não vou dar o emprego porque não tem competências comunicativas adequadas. Então, não tem essas competências que eu preciso para a venda, por exemplo, para estar num comércio. Mas esse jovem possivelmente seja um grande vendedor, mas ele sabe que quando ele senta frente a um adulto, a atitude de respeito, de comunicação adequada é abaixar a cabeça e falar com a cabeça baixa. É um pequeno exemplo que eu queria dar para vocês verem a perspectiva. Realizar tutorias individuais, trabalhar o luto migratório, como é esse processo e como fazemos essa integração positiva, bem-sucedida, que deve ter continuidade e não ruptura total com as comunidades de origem. Compartilhar informações para o debate, a reflexão. É muito importante a reflexão e o debate nas redes sociais, oferecendo bons papers de pesquisa, bons trabalhos, lutando contra as fake news, contra as notícias falsas que nesse terreno são abundantes na Espanha. Os imigrantes, eles pagam menos impostos, é falso. Os imigrantes têm preferência para ter moradia social pública, falso. Os imigrantes têm preferência. Todas essas coisas são falsas, mas é necessário fazer aqui uma luta política, ideológica, educacional para estar presentes nesses grupos. Parcerias, acordos de colaboração com as ONGs e com as organizações não governamentais. Isso é fundamental porque são a mediação entre as escolas e as comunidades de imigrantes, as associações que trabalham nesse terreno e que têm condições de favorecer o diálogo. A coordenação com as entidades públicas, com os serviços sociais. Criar vínculos de amizade e participação fora da escola. Organizar atividades com a comunidade educacional para lutar, reduzir, eliminar os preconceitos, preconceitos, essas atitudes estereotipadas, estereótipos culturais e interculturais, xenofobia e racismo, promover conhecimento e aceitação, criação de redes de trabalho entre profissionais envolvidos, centros educacionais e associações, formar equipes multiprofissionais com um compromisso com essa abordagem múltipla. E eu vou deixar também outras reflexões como conclusão, mas eu vou deixar tudo isso disponível. E depois vocês têm aqui a bibliografia nessa parte final da apresentação que eu vou mostrar um pouquinho aqui. Vocês têm, aqui a letra é menor, vocês têm uma bibliografia alfabetizada por ordem alfabética, onde temos alguns dos nossos próprios trabalhos, mas tem também uma representação muito plural daquilo que está sendo feito, trabalhos, teses de doutorado, artigos recentes, trabalhos de entidades públicas, relatórios, com longos, com uma visão muito boa e que dá uma visão muito boa daquilo que está sendo trabalhado. Muito obrigado. Olá, agradeço imensamente a Sim, agradeço a presença. Monteagudo, principalmente por ter nos dado um importante panorama do contexto migrante e da acolhida aos migrantes na Europa, que, acredito, nos deve servir, em certa medida, para o nosso contexto, que começa a receber migrantes de forma muito intensa. Aqui eu estou na Universidade de Brasília começando a estudar o fenômeno migrante no Distrito Federal e a gente, muito mal e porcamente, sem nenhuma metodologia, nós já conseguimos identificar
no entorno de Brasília, e falo assim, no entorno do plano piloto, nas cidades, nas regiões administrativas, grupos de imigrantes da Venezuela, grupos de imigrantes do Afeganistão, grupos de imigrantes do Paquistão, grupos de imigrantes da Síria e de outros países que aqui formam já comunidades. E nós estamos falando de um país como o nosso que invisibiliza a condição do migrante. Nós não tratamos o migrante como um fenômeno presente em nossa sociedade. Talvez pela distância de nossas fronteiras, que faz com que a gente não pense nessas questões, inclusive do ponto de vista do ensino de idiomas e da própria aprendizagem, mas também do recente, que é o fenômeno, e do massivo, que é num território muito distante do centro, que é Roraima, né, basicamente. Ou nos grandes centros, como São Paulo, no qual se dilui, né, os grupos e as massas humanas, como dos bolivianos, né, que não se discute como um fenômeno migrante brasileiro, mas, ao mesmo tempo, pelo IBGE, já são 100 mil bolivianos em São Paulo, e se estima que se tenha algo em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil bolivianos em São Paulo vivendo, porque São Paulo é a Nova York da Bolívia, né, então tem que pensar nisso. Agora franqueamos o microfone para quem queira fazer perguntas. Esperamos que elas existam. E vamos estipular algum tempo para isso. Bom dia, bom dia, aqui. Eu sou o Marcos, Federal do Tocantins. A sua fala a todo momento eu penso na identidade, as questões de identidade estão bem marcadas, né? Seja na orientação sexual, gênero, imigrante, trabalho, né? Tudo isso. E no seu doutorado, o senhor pesquisou etnobiografias, né, de professores. E no final da sua fala, o senhor traz também de mudança do imaginário social. Como é que a gente pode trabalhar isso com as histórias de vida de professores? Não querendo culpabilizar professores, obviamente, mas trazer sua voz, como o Antônio Nova fala, para a centralidade do processo educativo. Porque, querendo ou não, apesar de toda a conjuntura econômica, social e política, o professor e a professora é quem está ali direto, né? Então, como trazer essas histórias de vida nesse processo de identidade? Obrigado. Obrigado. Gustavo? Vou seguir... Eu vou continuar falando espanhol. Bom, em relação à o primeiro que eu diria é que, em relação aos professores, existe um olhar de muita exigência, de muita expectativa sobre o papel que eles podem desenvolver ou desempenhar. E existem exigências que são provenientes da sociedade, dos poderes políticos e das administrações educacionais, dos estados. E existem também exigências por parte das famílias, das comunidades, dos territórios. E eu acredito que a primeira ideia sobre como trabalhar com isso seria a de criar um clima, um ambiente, um contexto de trabalho, seja por meio de atividades de ensino, de formação permanente e profissional, desenvolvimento profissional, como também atividades específicas de pesquisa. Dentro desses âmbitos, é necessário criar um contexto de um ambiente de tranquilidade, de aceitação do fato de que os professores não são o único elemento e nem o fundamental, e nem um elemento exclusivo que pode modificar as coisas. Então, nesse sentido, eu acredito que é necessário criar esses contextos para fazer com que as vozes dos professores e das professoras possam emergir de uma forma natural, sem estar atentos às expectativas que foram criadas. E, inclusive, a diferença que pode haver entre o eu ideal do docente e o eu
e o eu real, entre o ideal e o real. Ou seja, eu acreditei que eu era ideal quando eu comecei a trabalhar em 1982. Qual era meu eu ideal? Esse eu ideal provinha da minha formação em pedagogia. E esse eu ideal era muito alto, o eu profissional ideal. E eu tive que construir um novo eu real, profissional, me adequando às situações concretas. Então, é necessário um pouco de prudência, um pouco de humildade também entre os pesquisadores sobre aquilo que eles podem pedir aos professores e às professoras. Outra questão que eu diria é favorecer os contextos de grupo, porque muitas vezes a pesquisa, ela, principalmente no sentido de modernidade, de modernidade, por assim dizer, ilustrada, ou de modernidade eurocêntrica, viu-se como uma atividade individual e não como uma atividade de grupos. Quando chegamos em alguns países africanos e falamos, vamos fazer histórias de vida, as pessoas nas comunidades dizem, temos que convocar toda a comunidade, não podemos fazer isso individualmente. Então, a história de vida tem sentido inserida dentro do contexto comunitário, ou seja, é um tecimento das vozes dentro das interações. Então, como podemos combinar ou misturar os momentos individuais? Porque é verdade que podem haver, sim, momentos individuais de desenvolvimento da história, sim, e outros que necessitam contextos mais comunitários. Também acredito que é positivo misturar ou criar contextos nos quais os professores estejam junto com outros atores sociais e não somente com os pares e companheiros e companheiras. Depois, bom, tem muitas propostas de trabalho. Eu aconselharia que, para conhecer mais sobre tudo isso, aconteça uma integração em redes globais, onde pesquisadores de diferentes línguas e países inserem aí textos completos, publicações, e não é só uma lista de publicações, e sim dos textos completos open access. Lá nós encontramos modelos que principalmente do trabalho realizado em pesquisa qualitativa, com essa abordagem biográfica. Aqui no Brasil, vocês têm uma riqueza fantástica dos CIPAs, dos Congressos Internacionais de Pesquisa Autobiográfica, da Rede Biograf, que tem publicações, numerosas publicações sobre esse tema, que tem uma revista também que trabalha sobre esses temas. Eu diria que uma forma de trabalharmos com a identidade profissional é vincular e relacionar o contexto da aula e do ensino e o aprendizado com as dimensões mais das experiências dos professores, mais pessoais, mais das experiências subjetivas, ou seja, da subjetividade experiencial. Os grupos focais e outras estratégias de entrevista em grupo são muito bons. E a última questão, até para ver se tem alguma pergunta a mais, em relação a esse projeto com a Grécia, Itália, Espanha e Dinamarca, nós conseguimos criar grupos focais com professores e equipes diretoras de ensino secundário com idades entre 12 a 18 anos dentro do sistema educacional europeu. E esses grupos focais, eles foram formidáveis. O fato de que os professores e as professoras, em círculo, numa roda, consigam se escutar uns aos outros, produziu uma riqueza. E nós falamos a partir da perspectiva da pesquisa. Uma riqueza de dados empíricos, discursos orais, transcrições enorme. E no PowerPoint nós temos algum desses testemunhos que eu tive que pular porque não tínhamos tempo para tudo. Uma riqueza enorme aí nessa escuta mútua, porque os professores não têm muitas oportunidades de se escutar mutuamente fora da dimensão mais específica das disciplinas ou dos conteúdos disciplinares com que trabalham, com os quais trabalham nas aulas. Então, a criação desses espaços é muito importante na construção dessa identidade
identidade profissional em transformação e, por fim, o uso das redes sociais e das tecnologias. Eu acredito que isso é muito importante, porque as histórias de vida até agora estiveram mais centradas nas dimensões, muitas vezes escritas, ou seja, um grupo de formação de professores, vamos escrever a nossa autobiografia profissional e a partir disso trabalhamos. Bom, ou podem ser também dimensões orais. Vamos contar uns aos outros as nossas histórias e experiências, mas temos que passar por duas dimensões que são fundamentais. Uma são as tecnologias e como fazer uso delas, e a outra é a linguagem, as linguagens das artes e das dimensões estéticas, da dança, pintura, escultura, da criação literária, da poesia, da expressão artística em todas suas formas. Eu acho que daí emergem dimensões das identidades que não são facilmente identificáveis numa entrevista individual, biográfica, narrativa, em profundidade e qualitativa. Agora a gente faça as perguntas em bloco de 3. Não vamos avançar mais que 4, deixando claro, 3 perguntas, porque depois temos uma próxima fala. Por favor. Bom dia, eu sou Maria da Conceição, sou professora aqui da Faculdade de Educação, trabalho com a área de orientação educacional, que não está mais presente hoje na formação do professor, por mudanças do currículo. Mas a minha reflexão é no sentido de pensar apenas a formação do professor na sala de aula e como se dá essa formação do professor fora da sala de aula. Quem cuida das pessoas fora da sala de aula? Na escola. Mais 2 perguntas, por favor. Bom dia, professor. Muito obrigada pela palestra. Meu nome é Cláudia, eu sou estudante de mestrado, professora Kátia Piccolo, que trata de formação de professor. A minha questão é a seguinte: como promover o interculturalismo e torná-lo uma realidade na Europa que vive o processo de Bolonha, na formação de professores da educação básica, que valoriza as competências, né? E qual o espaço para a formação de um professor humanista? Mais alguma pergunta? Fechamos então com isso. Para concluir. Bom, para concluir em 4 a 5 minutos e não consumir muito tempo da pausa. Bom, a primeira questão, como seria esse trabalho fora da sala de aula? A primeira dimensão da resposta é perceber as diferenças entre o contexto profissional que nós temos em diferentes países em relação à profissão docente. A profissão docente que implica dimensões mais estruturais ou externas à capacidade de decisão dos profissionais, salários, número de horas por semana, condições de acesso e de formação, oferta de formação existente. Tudo isso na Europa tem uma grande diversidade, muito grande. Não podemos ir somente para a dimensão quantitativa. A OCDE, vocês entendem dessa forma, né? Então, a OCDE insiste sempre numa dimensão
quantitativa desses aspectos, porque, no final das contas, o que eles desejam é reduzir os custos do ensino. Então, eles dizem: queremos verificar se existe uma relação direta entre o salário que recebem os docentes e os resultados acadêmicos dos alunos. E a sua hipótese neoliberal, depois passamos para as dimensões mais concretas da sua pergunta, mas vamos ver isso primeiramente a partir de um ponto de vista macro. Então, a resposta da OCDE neoliberalista é: se não temos melhores resultados nos países onde existem melhores salários ou nas escolas onde existem melhores salários, então podemos reduzir os salários dos professores. Ou, em relação ao número de alunos dentro da sala de aula, se o resultado educacional não está relacionado diretamente à redução, melhor resultado educacional não tem resultado educacional com o menor número de alunos na aula, então a OCDE pode dizer: então não acontece nada se tivermos 40 alunos em vez de 25. Na Espanha, agora, nesse momento, temos um máximo de 25 na educação fundamental, entre 10 e 15 anos. E quanto à integração de alunos com diversidade, discapacidade psíquica, física, esse número é reduzido quando existe algum tipo de incapacidade. Isso é levado em consideração. Isso falando um pouco sobre essa dimensão macro. De forma geral, quando o contexto da Espanha é muito diferente na educação infantil e primária, ou seja, de 3 a 6 anos, e infantil de segundo ciclo, de 6 a 12 primária. E aqui essa cultura profissional favorece o compartilhamento fora da sala de aula. E, além disso, o fato de ter um foco mais educacional, mais educativo, e não somente um foco mais instrutivo ou cognitivo da educação. Ali, a capacidade de compartilhar e acompanhar esse processo é grande, porque também a formação dos professores também é específica para essas etapas e não é fundamentalmente disciplinar. Não são pessoas de biologia, de química, inglês ou língua portuguesa, etc. Temos que avançar mais nessa dimensão de fora da aula e do acompanhamento dos professores no ensino secundário. No Espanha chamamos a segundo grau, entre 12 e 16 anos, e o ensino no que nós chamamos secundária pós-obrigatórias, que são a formação a bacharelado de 2 anos ou de formação profissional. Em toda essa etapa de 12 a 18 anos, os professores foram formados na sua especialidade. E tem especialmente uma epistemologia mais do conhecimento científico ou do conteúdo da disciplina, da matéria. Eu sou linguista, eu estudei inglês, eu estudei química, eu estudei biologia, geografia ou história, e depois uma formação pedagógica. Então, acredito que aqui precisa de um melhor acompanhamento dessas atividades fora das aulas. Agora, existem muitos professores de segundo grau que precisam incentivos para que esses professores vejam que seu papel não é só de instrução, mas educacional no amplo sentido. O discurso de muitos professores de colégios, pelo menos na Espanha, é o seguinte: eu sou matemático, ensino matemáticas da melhor maneira possível, aprendo inovação na área de matemáticas, mas não sou educador, eu não sou tutor desses alunos, eu não sou acompanhante dos seus processos de identidade pessoal, de identidade de imigrante, de crescimento da adolescência, dos seus relacionamentos interpessoais, dos seus problemas ou contextos comunitários e familiares. Precisamos de mais programas de indução. Aqui, os orientadores nós chamamos, no sentido pedagogo, psicólogos, que estão desenvolvendo um papel
papel de orientação pessoal, tem um papel importante a desempenhar. Então, outro aspecto também, fora das aulas, são as transições entre estágios educacionais, que estão muito descuidados. Existem distritos, bairros, grupos de escolas onde existem excelentes práticas de compartilhar transições de uma etapa a outra. A etapa poderia ser dos 6 anos, desde educação infantil até educação fundamental. Os meninos dizem, eu já sou grande, tenho 6 anos e vou para a escola fundamental. É o que eles dizem. Já eu tenho que aprender a ler e escrever. E as transições dessas etapas, as transições entre ensino fundamental e colégio é difícil, e depois do colégio para a universidade também é difícil. E nessas transições é onde que os grupos mais vulneráveis, incluindo as comunidades de imigrantes e as minorias étnicas, têm mais dificuldades para continuar seus estudos. Não falei da população cigana na Espanha, eu falei da população cigana na Hungria e da discriminação que eles sofrem. Na Espanha, existem quase 750 mil ciganos. Tem uma taxa de sucesso educacional muito baixa, tem uma taxa de formação universitária muito baixa, e seria uma das comunidades que seria mais favorecida fora das aulas, se tivéssemos fora das aulas processos de acompanhamento dessas transições. Acredito que o papel dos orientadores tem que ser desenvolvido mais. Na Espanha, com as políticas de austeridade e a crise econômica, foram reduzidos muitos os funcionários públicos. Durante 5 anos não foram contratados de funcionários públicos. 5 anos. Só começaram agora há poucos meses. 5 anos onde se aposentaram milhares de funcionários públicos e essas vagas não foram cobertas. Agora é quando estão cobrindo essas vagas, mas foram reduzidos muitos postos de trabalho. Quando esses postos de trabalho se reduzem, essas equipes multiprofissionais são aqueles que primeiro são reduzidos porque eles não atendem diretamente para o cuidado das crianças ou das aulas ou do tempo escolar ou da presença nas escolas, nas aulas. A companheira falou sobre as competências. Nós tivemos a reforma. Em 2, 3 minutos vou dar a sua resposta. Nós tivemos uma reforma forte de unificação dos sistemas universitários, que nós falamos de Bolonha, pela cidade onde os ministros de educação da União Europeia assinaram o acordo sobre a reforma do ensino superior na Europa. E essa reforma tem muitas ideias, trouxe muitas dimensões positivas. Tem unificado os sistemas universitários que eram muito diferentes. Permitiu que seja possível a mobilidade acadêmica de estudantes de mestrado, doutorado e também para fazer pós-doutorado entre os diferentes países da Europa. Permitiu a mobilidade acadêmica dos pesquisadores e dos professores. Permitiu a certificação da formação de forma simples e não burocrática, estudando 1 ou 2 semestres ou mais semestres num país europeu diferente através de acordos entre as universidades que são fáceis de administrar. Tentou oferecer um marco comum de competências. Na Europa temos o que nós chamamos de competências chaves. 7 ou 8 grandes competências que são transversais, algumas delas, mas que orientam muito ao ensino em diferentes setores. O fundamental, o secundário, o colégio, a universidade e educação de jovens e adultos.
e de seniors, de idosos. Tudo isso é fabuloso. É uma ideia de que podemos viajar na Europa sem precisar um passaporte. Não precisamos de passaporte no espaço de Europa. Podemos viajar simplesmente com a carteira de identidade nacional. E usamos o passaporte quando saímos da Europa. Então, isso foi muito positivo. Agora, é uma Europa que tem uma dimensão social, e eu já coloquei aqui algumas dessas questões. A sensibilidade para os migrantes e refugiados forma parte disso, mas é uma Europa também que tem uma agenda econômica, e essa agenda econômica é neoliberal. É uma agenda que diz que temos que ser a economia mais competitiva no mundo, para poder concorrer economicamente de maneira positiva e favorável com os Estados Unidos, Japão, com os BRICS, com China, com os países emergentes e que já emergeram, com Brasil, Canadá, etc., com Coreia do Sul, com a Índia, Rússia. Então, essa agenda é uma agenda que colocou os conhecimentos e as competências que têm a ver com o mercado de trabalho e com uma transição ao mercado de trabalho. E isso tinha que ser completada ou qualificada. Então, aqui as competências são medidas de forma estreita. As competências têm que ser validadas para uma integração favorável no mercado de trabalho. Isso, na Espanha, diz que o principal é a tecnologia e o inglês. São duas dimensões transversais que hoje têm uma dimensão muito importante. Hoje, para o mercado de trabalho, eles dizem, você tem aquele formado ou formando aquele e tem um doutorando, e quem tem um nível avançado de inglês, e quem tem um nível avançado de inglês e de competências tecnológicas, e isso faz uma diferença muito grande entre as pessoas. Precisamos recuperar toda aquela dimensão, e eu já disse, as artes, e vai nesse pensamento. A dimensão das humanidades estão fechando na Inglaterra, foram fechadas muitos programas, não só de filosofia, não só de educação humanista, estética, artística, foram fechados alguns programas de educação de adultos. Muitas universidades fecharam seus institutos e os professores que trabalharam nesses institutos de educação de idosos passaram para outras universidades ou outros institutos de pesquisa dessas universidades. Então, existe um grande desafio para fazer uma Europa que tem que competir economicamente, mas tem que ser feita dentro de umas dimensões de escala humana e não só de adaptação para um contexto neoliberal de competência ou de concorrência selvagem no mercado privado. E aqui temos que proteger o setor público e valorar o setor público. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Passo agora a palavra a Cláudio, que é o nosso mestre de cerimônias. Agradecemos muito a mediação do professor Rodrigo Matos Souza e do professor José Gonzalez Monteagudo. Muitas graças por compartilhar o conhecimento. Graças. Vale? Agora...